Oi, Roman. Oi. Eu quero pedir desculpa. Nesses últimos dias eu me comportei como Um completo idiota. Sim. São lindas. Quando você rasgou o convite, eu pensei que estava tudo terminado. Ainda tô pensando nisso. Juliana, eu prometo que... Roman, eu tô chateada com suas mentiras. Eu não te conheço. Eu ainda sou o mesmo. Só que agora você sabe tudo sobre mim. Agradeça que meu pai ainda não saiba. Ele teria um ataque cardíaco. Então não deixa ele saber. Eu já estava começando a me dar bem com o seu pai. Bom, vai depender de como você se comportar. Bom, você ganhou pontos por iniciativa. 1 ponto para sushi, 2 para as flores e 3 para o traje. Continua assim. Tá ótimo. Quem será que vai organizar o casamento? Se houver. Sim, por isso, quem é que vai organizar caso haja casamento? Me recomendaram um muito bom. Ele é um homem. Ótimo. Se precisar da minha ajuda pra carregar ou... Escuta, eu vou fazer tudo sozinha. Tudo bem. Oi, Tamara. Você chegou. Que Oi, bom ver minha você. Seu pai ficou tão animado que a sua pressão arterial subiu. Não fale bobagem. Eu estava simplesmente feliz. Esse é o Oleg. É um prazer. Olá. Eu contei pra ele sobre sua cirurgia e ele queria vir te ajudar depois que você acabasse. Minha filha, eu tô muito bem, tá? Você fez ele vir só pra cuidar da minha saúde, é? Na verdade, eu queria te conhecer. A Irina me contou sobre você. E de você pra mim. Que tal entrarmos? Deixa bem. comigo. Ai, leva. obrigada. Pai. Você lembra do Roman e da mãe dele? Bem, como posso esquecê-los? Nos encontramos de novo. Como aconteceu? Eu concordei em ser organizadora do casamento dele. As reviravoltas da vida nunca param de me surpreender, filha. Pois é. Eles fizeram alguma coisa com você? Não, foi tudo ótimo, só que... essa reunião permitiu que eu e o Oleg ficássemos mais fortes. Bem, parece bom aqui agora. A gente tem que Você acha continuar. que vamos encontrar respostas Tudo bem. no hospital? A gente pode tentar. Foi há 6 anos. Talvez haja alguém. Me espera aqui fora, tá bom? Mas eu quero entrar. Irina, eles prometeram me ouvir. Eu sou médico. Eu sei como lidar com eles. Ai, tá bom. Eu não demoro. Roman. Roman. Irina, E o Roman? eu tenho que contar pra você. Ele foi embora. E o meu filho? Eles vão trazer ele? Ele não sobreviveu. Os médicos fizeram tudo o que eles podiam. Até o neonatologista veio de Moscou. Não, não, Eu mesma não, vi. não, ele... Quero ver ele.
Você não pode, ele estava em coma e... Não, eu quero ver ele, não. Irina, Não, por favor, não. respira. Sim, e no final mudei para paramédico. Oleg, Irina, ele é Liev Anatolievich. Ele foi o chefe da área de ginecologia. Foi há muito tempo. lembra de mim? Sim, você era a noiva do Roman, certo? Sim, e sofri o acidente. Sim, foi muito sério. O que te traz aqui? É que eu queria... O histórico médico de Irina não menciona o filho. Geralmente acontece. Isso tá perdido. Entre tantos documentos, não é algo novo. Mesmo assim, deveria ter especificado em algum lugar. O garoto não fugiu. Não sozinho. Sinto muito, mas eu não posso ajudá-los. Um momento. Obrigado. Tudo bem. Ludmila era louca. Ela me ameaçou, fez documentos falsos sobre mim. E fez todos acreditarem, como se fosse verdade. O que eu poderia fazer? Ela me ameaçou. E você foi embora? Você pode até me julgar, mas ela ainda tem os papéis. Ele ainda tá vivo? Eu não sei. Como é que não sabe? Ele tá vivo? Você pode procurar. Com licença. Peraí, mas Irina, você disse que... Vem aqui, vem. A gente vai pro orfanato. O quê? Vamos. Você acha que ele tá num orfanato? E a avó dele, como ela pôde fazer isso? Só pra te lembrar, foi ela quem envenenou você. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Tiraram daqui. E agora onde está? Não, senhora, não podem ter tirado. Disseram-lhe que ele morreu no hospital. Se ele morreu, o que vocês estão fazendo aqui? Bom, não há registro da morte dele. Então eu pensei que... Você pensou. Olha, você pode ter pensado errado. Olha, que não sei mais onde procurar. Bem, seu nome. O meu? Sou Ikina. Não. O meu filho não tem meu sobrenome, nem o do pai dele. Eu não sei qual que eles colocaram. Mas e aí? Ele tem alguma marca? Cabelo, cicatriz, pele? Algo especial? Eu não sei. Então, dessa forma, só se eu fizer mágica. E se você me mostrar fotos de crianças de 5 e 6 anos? Você o abandonou quando ele era bebê. Por que quer ele de volta? Eu não abandonei. Eles tiraram de mim. Então, sugiro que vá à polícia, abra um caso e depois volte com uma ordem oficial. Gennady Viktorovich, me desculpem, mas é privado. Tudo bem, obrigado. De nada. Irina. Gostaria de falar com Vamos. o coordenador. Sim, a partir de 7B. Sim, a mesma história. Por favor, quer isso pra mim? Vamos rápido. Vem, vamos brincar. Vai logo. Não fica preocupada, logo a gente encontra ele. Mas e se ele estiver com outra família? Você pensou que ele estava morto, agora você sabe que ele está vivo, então tenha fé. Tá bom. E se nós formos à polícia? Eu não sei, pai. Abriria um caso que poderia durar uma eternidade. Não acham? E o médico? O ex-chefe? Não, ele não fala, ele tá com medo. Embora... E se a gente tentar? Nós temos muita vantagem. Ela não sabe o que
Nós procuramos. É, e eu sei que ele tá por aqui. Simão, Nada, não é nada. Eu estou bem. Eu vou dar uma olhada. vou trazer o seu remédio, eu já volto. O que é injetado? Pode me mostrar? Por favor. Está aqui. Papai. Não, não é nada. Fica tranquila. Eu estou bem, tá? Meus queridos amigos, lembrem-se desse nome. Fórmula Eventos. Quase arruinaram o meu casamento. São um fiasco total. Muito bem. Tchau. A Fórmula Eventos é um fiasco total. Nem pensa em pedir o serviço deles. Vai continuar assistindo isso? É sério? Uhum. Você percebe que cancelaram 2 festas e 4 casamentos? O que vamos fazer? Nós vamos superar isso. Como? Você vai sair disfarçada para distribuir panfletos? Eu não acho que seja tão sério assim. Mas é assim. Além de tudo isso, Juliana foi muito dura com a Irina. Bom, vamos abrir uma subsidiária. Com outro nome. E envolverei celebridades. Mas devemos pedir desculpas, tá bom? Eu sabia que você resolveria. Ai, você é um gênio. Ok, Boris. Tudo que a Irina fez deve ser cancelado. Você vai ter que pagar. Fala com a Fórmula Eventos, eles terão que cobrir. Se o fizerem, posso dar-lhes uma entrevista e não será tão difícil, tá? Eu sinto muito, mas eu não prometo nada. Boris, eles me disseram que você era o melhor. Faça o seu trabalho. Tá, mas e o conceito? A gente vai deixar tudo igual? Não, a gente vai mudar isso também. A mansão é bem espaçosa. E? Luzes de neon e um DJ famoso. Com um espetáculo de balé que tenha laser. E aí sim vai estar pronto. Sim. Mas e a data? Vai mudar? Não, vai continuar igual. Vou falar com meu pai. Então tá bom. Por que você saiu daqui? Curiosidade? Foi depois disso? Não, foi um ano depois. Eu encontrava vizinhos o tempo todo e eles queriam saber do bebê. Como é e essas coisas. Então você foi onde ninguém te conhece. Sim. Só eu percebi que eu fugia. Mas você fugiu pra mim. Olha, tem algodão doce. Você quer um? Vamos. Tá bom. Vamos. Você pode me dar um, por favor? Faltam mais 10. Senhora, pode me dar 10 rublos, por favor? Eu vou acompanhar a senhora. Eu tenho aqui. Vem me pegar! Pronto? Obrigado. Sasha, vem, estamos atrasadas. Eu tô indo, vovó! Eu quero 2, por favor. Agora mesmo. O que foi? É ele. Sasha! Sasha! Irina! O que foi? É ele. Tem certeza? Sim, ele tá com a Ludmilla. Calma, fica calma, respira. Ele tá vivo. A gente vai encontrar. Pai! Pai, eu achei. Filha. Por que você está chorando, hein? Filha. Alguém o adotou? Ele tá com a Ludmilla. Por favor, Irina, fica calma. A gente tem que achar ele. E o que você vai dizer a ele? Eu não sei, mas ele é meu filho. Tem certeza? Você está um pouco chateada. Você não sabe como é o seu filho. Claro que eu sei, eu sonhava com ele. Ele é igualzinho o Roman quando criança. Com certeza ela já preparou os documentos. Você tem o direito de chamar a polícia. Que se dane tudo isso. Ela roubou meu filho.
Boa tarde. Vamos entrando. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Leônide. Não tem problema. Por favor, sente-se. Eu queria falar com o senhor sobre a retomada do casamento da Juliana. Já que eu era o melhor de todos, não é? Bem, você disse isso. Foi. Além disso, a Juliana já tem outro. Eu pensei que, com tudo o que aconteceu, ela iria mudar a data. Claro que não. Quando ela quer alguma coisa, ela tem. Você a conhece. Então eu peço desculpas, mas eu já admiti a Irina pelo ocorrido. Como é que é? Eu não sabia do passado da Irina e Roman. Eu sinto muito. A Juliana não te contou sobre isso? Com licença, mas a reunião acabou. Eu não queria estragar a sua tarde. Não. Antes, obrigado. Pode se retirar, por favor. Até logo. Sveta, vem aqui. Sim, Sr. Leônide. Como é que você tá? Eu tô regando a sua ficus favorita. Chegou em segurança? Primeiro eu vim pra Borislav. Eu queria ver sua tia. Aham. Ela sempre nos mandava maçãs e geleias, lembra? Quando é que você volta? Você já sente minha falta? Eu só preciso de alguns conselhos. Roman, em breve você vai ter uma esposa. De agora em diante, consulte ela. Eu tenho que ir. Adeus, filho. Ok. Tchau, mãe. Sim? Roman, oi. Preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Eu tenho que ir para sua casa de campo. Por quê? O nosso filho. Ele tá vivo. Quê? Eu vi ele com a sua mãe na cidade. Ela tá com ele. Escuta, você deveria parar de inventar coisas absurdas sobre a minha mãe, tá bom? Olha só, eu não vou discutir com você. Só me dá o endereço logo. Irina, se isso for uma pegadinha pra estragar o casamento, só me conta, tá? Que se dane o seu casamento. Eu tô falando sério. Eu vi ele. O nome dele é Sasha. É ele. Tá legal. Ele tá vivo, mas ainda assim, eu não sou o pai dele. Você tem que acreditar em mim. Ele parece com você. Ele tem seus olhos e seu rosto. Chega, já deu. Não me liga mais, tá? Roman! Pode entrar. Senhor Leone, tem um minuto. Eu queria falar com você. Claro. Eu também quero falar com você. Mas você primeiro. Eu tenho uma amiga que precisa da sua ajuda. Eu poderia fazer isso, mas o senhor tem mais contatos. E o que ela precisa? Aqui estão as informações. Ela só quer saber se tem um filho de 6 anos chamado Sasha. Pois, muito bem. Se isso é tão importante pra você, verei o que eu posso fazer. Te ligo mais tarde. Obrigado. Senhor Leone, sobre o que você queria conversar? Traga-me os casos que você tá cuidando. Tudo bem pra você? Você não se lembra como são as casas ali por perto? A gente pode vasculhar a área. E se o Roman falou alguma coisa, o Sasha vai sumir e eu nunca mais vou ver ele. O que ele te contou sobre isso? Ele disse que era impossível. Meu Deus. Ei. Pelo menos você avisou ele.
Agora cabe a ele acreditar ou não em você, entendeu? Fica tranquila. Bom, vamos então? Vamos. Tá aqui o que foi pedido. Pode deixar aí. Eu investiguei o que você me pediu. E... Tatiana Semyonoba tem um filho. O nome e a idade que você me deu corresponde. Obrigado. Eu vou ter que fazer uma ligação. Roman, você acha que eu sou um idiota? Do que você tá falando, Sr. Leone? Como você mesmo disse, eu tenho muitos contatos. E descobri que esta mulher é sua tia-avó. E a data do nascimento coincide com o dia em que Irina Soikina, que estava grávida e era sua noiva, deu entrada no hospital por um acidente. Me disseram que o bebê morreu. Eu não sabia. E eles não deixaram você enterrá-lo? Essa é uma história um pouco mais complicada, sabe? Você abandonou ela depois do acidente e depois de perder o bebê. Eu não sabia que você era tão idiota, Roman. Sr. Leone, eu não vou permitir que você me insulte por coisas do meu passado. Não vai se casar com a minha filha. Nunca irá. Deixa eu te contar só uma coisinha. Não é você que decide isso, tá bom? A reunião já acabou. Fora daqui. Vai embora. Saia logo daqui! O que você quer? Você estava certa sobre a minha mãe. Por que eu mentiria sobre isso? Só que não é ela que tá com Sasha, mas sim a irmã dela. Isso é uma loucura. Não se preocupe, eu tenho certeza que ele não tá machucado. Isso não me deixa calma. Ele tá naquela casa? Não sei. Tenho que desligar. Me manda o endereço. Tá, eu te mando. Mas eu também vou pra lá. Como quiser. Oi? Adivinha quem é que vai estar no seu casamento? A grande cantora e linda Cassandra. E aí, o que você me diz? Ficou até sem palavras? Brilhante. Que bom. Mas não haverá casamento. O que você tá falando? Você tá brincando comigo? Para de joguinho, vai. É aqui. Irina, espera. Você tem que ter um plano. Não tem nada pra planejar. Você não tem prova de que é seu. Para o resto de nós, estamos apenas roubando o filho de alguém. Tá, então vamos esperar. Mãe, me liga quando você puder.
Bom, eu vou descobrir o que tá acontecendo e depois... Vou com você. Não, vai esperar por ele bem aqui. Desculpe, estamos fechados. Sua louca, me dá meu filho. É melhor você ir embora. Por que você contou ao Roman? Agora ele não para de me ligar. Você não vai parar de nos incomodar, né? Por que é que você sempre tenta arruinar as nossas vidas? Foi você que arruinou nossas vidas. Eu salvei vocês dois. O que ele ia conseguir com você? Ter filhos e trabalhar 3 turnos numa fábrica? Pra quê? Ser apenas um engenheiro? Eu tentei, eu me esforcei a vida inteira para impedir que um dia o meu filho fosse morar debaixo de uma ponte. Desaparece daqui. Eu vou levar o Sasha. Não, a minha irmã está cuidando dele. Deus não deu filhos a ela, mas deu o Sasha para que ela cuidasse, ok? Sasha! Calma, Sasha. Sasha, fica tranquilo. Agora mesmo eu vou chamar a polícia. Pode deixar. Sasha, eu não quero te assustar, querido. Não escuta ela. Ela é uma pessoa má. Eu conheço você. Você estava na barraca de algodão doce. Sim. Sasha, eu já te falei várias vezes. Não é seguro conversar com estranhos. Muito menos... Me passa o telefone. Mãe! Nem tenta me enganar. Eu sei de tudo. Filho, eu só tava tentando proteger você. Mãe, você não vê que eu não tava feliz com ela? Não é assim. Você está feliz com a Juliana. Não vai ter mais casamento. Terminamos. Vai haver sim. Tudo ainda pode ser resolvido. Vai até a casa dela. Se ajoelha e pede perdão. Ela vai te perdoar. Eu sei disso. Chega. Ela vai. Não, mãe. Você tem que parar. Tá dizendo que a minha avó é a sua mãe? Sim. Então você é o meu pai que mora no exterior? Isso mesmo. E você? Eu sou sua mãe. Não. Eu não vou te entregar o meu Sasha. Mãe! Mãe! Cuidado. Vovó! Mãe! Não, vovó! O que Deixa eu ver. aconteceu com a minha Chama avó? a ambulância, rápido, Por vai. favor, Rápido, ajuda vai, a chama. vovó. Por Ela vai favor, ficar bem. ajuda a minha avó. Sasha, ela vai ficar bem. Minha avó vai Calma, ficar bem. Sasha. Calma. Vai ficar tudo bem. Sasha. Paramédico. Você se saiu bem. Se não fosse por você, ela não estaria estabilizada. Obrigado. A minha avó vai ficar bem? Vai ficar tudo bem, tá bom? Sim. Eu te amo muito, Sasha. Como você tá? Em paz. Depois da tempestade, sempre vem a calma. A gente sabia que tinha que seguir em frente. As pessoas vêm e vão em nossas vidas por um motivo, seja bom ou ruim. Precisamos dessas pessoas para poder crescer e, claro, para aprender a perdoar. Não sabemos do amanhã, e o ontem já passou. Por isso, devemos aceitar o hoje como um presente. E é mais fácil quando você tá com quem você ama. Não se desespere em ter seu próprio caminho. Aproveite aquele
que você já está construindo. Aqui. De agora em diante, vai ficar com você. Uhum. Bom, então não tem mais segredos. Eu ainda tenho um segredo. E qual é? Você vai ter um filho.